tarde, turma! Hoje a nossa aula é de ciências e temos revisão para a prova. Vamos recordar um assunto já estudado, que é sobre as plantas. Todos os seres vivos passam por um ciclo de vida. Os seres vivos que eu me refiro são os animais, os seres humanos e também as plantas. Vou exemplificar o ciclo de vida das plantas usando o exemplo do milho. As plantas, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Assim é o ciclo de vida de todos os seres vivos, incluindo os animais, os seres humanos e as plantas. Agora vamos falar sobre as partes das plantas. Vamos relembrar as partes das plantas. As flores, as folhas, as frutas, o caule, a raiz e as sementes. Nesta demonstração, temos um exemplo de uma planta completa, onde ela tem todas as partes. E agora vamos recordar as funções dessas partes das plantas. Vamos lá. Vamos começar pelas sementes. As sementes têm como função: elas dão origem às novas plantas. Já a raiz sustenta, fixa e retira água e sais minerais do solo. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. O fruto, que é o que comemos, ele serve de alimento e guarda as sementes. As folhas têm um papel muito importante. Além de respirar, ela também produz o seu próprio alimento, que é muito fundamental para a planta. As flores dão origem a outros frutos e às sementes. Na página do seu livro, você também pode encontrar as partes das plantas e suas funções lá no seu livro, na página 13 até a página 14. As plantas podem ser classificadas de acordo com o seu habitat. Existem 3 tipos. A primeira são as plantas terrestres, que são plantas que vivem fixas no solo pela raiz. Temos como exemplo a bananeira, é uma planta que é fixada no solo. Temos também o cajueiro e também a laranjeira. Então, toda planta que você vê que é fixada no solo, ela é uma planta terrestre. Temos também as plantas aquáticas, que são plantas que vivem na água, como, por exemplo, a Vitória régia, água-pé e também lírio de água, tá? Aqui são apenas 3 exemplos, existem várias plantas aquáticas. E para finalizar, temos as plantas epífitas, que são as plantas que vivem sobre outras plantas. Elas precisam de uma outra planta para poder crescer. Elas ficam encostadas nessas plantas e ali ela começa o seu desenvolvimento. E temos como exemplo a samambaia, a orquídea e também as bromélias. Recordamos um pouquinho sobre as plantas. Agora vamos recordar um pouco sobre os animais, que também são seres vivos. Cada animal tem um hábito alimentar diferente um do outro. Uns comem só carne, outros comem vegetais, outros comem de tudo um pouco. Então, esses animais, eles são classificados em 3 tipos. Os animais herbívoros, que são os animais que se alimentam só de vegetais, como, por exemplo, a girafa. Os animais onívoros são os animais que se alimentam de carne e vegetais. Temos como exemplo o porco. Ele come de tudo um pouco. Os animais carnívoros são os animais que se alimentam de carne, como, por exemplo, o leão. O habitat dos animais. Existem animais terrestres, que são os animais que vivem na terra, e os animais aquáticos, que são os animais que vivem na água. O elefante, ele é um animal terrestre. E o golfinho, ele é um animal aquático. Percebam a diferença entre eles. Cada um vive em um ambiente diferente. O ambiente terrestre e o ambiente aquático são chamados de habitat natural dos animais.
nascem os animais? Vocês lembram como nascem os animais? Os animais que nascem através de ovos, eles são chamados de ovíparos. Temos como exemplo a galinha e o pato, que são animais ovíparos. Eles nascem através de ovos. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe são chamados de vivíparos. Temos como exemplo a baleia, o macaco e os seres humanos. Classificação dos animais. Os animais são classificados em dois tipos, em vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral, como por exemplo, o cachorro e o gato. E nos vertebrados, vamos ter alguns grupos de animais com características bem diferentes. Vamos relembrar sobre cada um deles. Vamos começar a aprender sobre os animais aquáticos, são os peixes. Os peixes são animais aquáticos, eles respiram por brânquias e têm o corpo coberto por escamas. Essas são as diferenças, as características dos peixes. Anfíbios. Os anfíbios vivem na água quando jovens, na terra quando adultos. São ovíparos e têm a pele fina e úmida. Como vocês podem ver, o nosso exemplo é o sapo. Répteis. Em sua maioria, são terrestres e ovíparos. Aqui temos o exemplo, o camaleão. O camaleão é um animal que pode mudar de cor. As aves. As aves são terrestres, ovíparos, têm o corpo coberto por penas e têm asas e bico. Essas são as características das aves. A maior parte dos mamíferos são terrestres e vivíparos, ou seja, nascem através da barriga da mãe. Têm o corpo coberto por pelos e mamam quando filhotes. O cavalo é um exemplo de um mamífero. Agora vamos falar sobre os animais invertebrados, que são os animais que não possuem coluna vertebral, como por exemplo a mosca e a borboleta. Animais que transmitem doenças. O mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e da chikungunya, e da zika também. O rato, que é transmissor da doença leptospirose. O barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas. E para finalizar nossa aula, temos os animais peçonhentos, que são os animais que possuem veneno. Temos o escorpião, a cobra e algumas aranhas. Agora vocês farão as atividades da folhinha. Caprichem! Tchauzinho e até a próxima aula!